Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum e o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós temos o evangelho da cura do cego de Jericó, que ele é cheio de pormenores nos quais nós podemos também refletir bastante. Primeira coisa, Jesus se aproximava ali de Jericó, era um cego que estava à beira do caminho. A beira do caminho significa a margem do caminho, ou seja, era marginalizado. O cego era marginalizado por ser cego. Isso também o tornava impuro, porque se ele nascer cego, isso é porque alguém pecou, seja seus antepassados, seja ele pecou por ter nascido cego, né? E ouviu a multidão, perguntou quem era Jesus, e ele, no entanto, enxergou mais do que muitos que enxergavam fisicamente. E o grito do oprimido, o grito daquele cego, aquele marginalizado, existe a teologia do grito, porque você precisa gritar muitas vezes para ser ouvido. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele identificava Jesus como filho de Davi, da descendência de Davi. Ele identificava Jesus como mestre. Então mestre Messias. Então ele já identificava Jesus como Messias. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Então, quantos e quantos mandam o marginalizado, o pobre, ficar calado? Ele não pode falar. Ele não tem direito de falar. O cego representa aí todos os marginalizados, os oprimidos que não têm voz nem vez. Filho de Davi, tem piedade de mim. Quanto mais eles tentavam oprimi-lo, quanto mais eles tentavam abafar a sua voz, mais ele gritava. Isso também mostra o grito dos excluídos. Quando o cego chegou perto de Jesus, né? Jesus pergunta uma coisa que parece óbvia, mas não é. O que queres que eu te faça? Na verdade, quando Jesus pergunta para o cego o que queres que ele faça, ele dá voz ao sem voz. Lembra que eles queriam abafar a sua voz. E Jesus não. Jesus quer que ele fale. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça por você? Então ele dá voz àquele que não tem voz. Senhor, quero enxergar de novo. Ele praticamente já enxergava Jesus, ele já enxergava o Messias. Então ele já estava realmente apto a enxergar muito além, muito mais longe, porque ele enxergava com os olhos de Jesus. A tua fé te salvou, porque ele acreditou no Filho de Davi.
No mesmo instante, o cego começa a ver de novo e seguia Jesus, porque ele olhava com outro olhar. Ele se encontra com Jesus. Jesus recupera a visão dele. E quantos de nós também precisamos, muitos cegos, não fisicamente, mas espiritualmente, e não conseguimos enxergar verdadeiramente Jesus e o seu legado e o seu mandamento de amor, o seu mandamento de que nós devemos construir o reino de Deus. Todo o povo deu louvores a Deus por conta disso, porque todo o povo começa a enxergar Jesus. Então que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar Jesus como personificação do reino de Deus, o reino de justiça, de paz, de amor, um reino que todos nós devemos nos comprometer para que ele seja construído. Ele começou com Jesus e ao longo de toda a história da igreja ele deve ser construído por nós, pedras vivas na construção desse reino, onde justiça e paz se abraçarão. Reino do amor, o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. E não quem é da paróquia São Sebastião, aqui de Vinhedo, está convidado. E quem for de outra paróquia que queira uma formação sobre o Advento, na sexta-feira agora, dia 18, às 19h30, teremos uma formação sobre o período do Advento. Um momento importante para que a gente possa preparar o Natal com mais conhecimento da nossa fé e particularmente da nossa liturgia, que é tão rica. Um abençoado dia, uma abençoada semana para todos vocês.